Então, do exercício 4.2. Vai lá, monta a tabela e verifica o VAC mínimo. Mesmos passos dos anteriores. Então, tenha atenção lá no cálculo do QEL atual. Verifica bem quais foram os parâmetros dados. Então, o que foi dado também? Foi dado a seguinte frase aqui. Para o nível de endividamento em estudo, os acionistas têm remuneração de 17,10, etc. Então, aqui tu considera que os acionistas estão recebendo a remuneração deles de acordo com a expectativa. Ou seja, seria ROE igual a QEL, né? Então, esses aqui já são os QELs que são dados. A estrutura está bem administrada do ponto de vista da estrutura de capital? Sim, não, por quê? Monta a tabela, verifica lá o VAC mínimo. Se a estrutura atual é a que tem o VAC mínimo, ela está bem administrada do ponto de vista da estrutura de capital. Porque a estrutura que tem o VAC mínimo é aquela que tem o menor custo total e, portanto, a que maximiza a riqueza dos acionistas. E o contrário aqui, que eu já discuti no vídeo anterior. Existe uma estrutura ótima de capital? Qual? Sim, existe uma estrutura de capital ótima, que é aquela que tem o VAC mínimo na composição de 55% de PO e 45% de PL. Como que a empresa poderia adotar essa estrutura? Então, não foram feitas nenhuma exposições sobre o montante de capital que ela tem que atingir, né? De PO mais PL. Então, eu estou aqui na atual, com 81% de endividamento, e deveria adotar de 55% de endividamento. Então, é só diminuir o capital de terceiros, aumentar o capital próprio ou uma combinação dos dois. Isso é o básico. Se vocês souberem isso, para mim já está excelente. Mas será? Olha só que loucura. Digamos que eu tenho uma empresa com PO de 100 e PL de 100. O total é 200, certo? O endividamento é 50%. Então, digamos que eu tivesse que alcançar uma situação onde o endividamento fosse 30%. Uma opção seria diminuir apenas o capital de terceiros. Eu diminuiria o PO para 42,86, o PL ficaria 100, só que eu teria um total menor. Ó. Aqui eu tinha 200, aqui eu tenho 142. É uma opção a ser feita. Só que lembra, a empresa vai ter menos capital para tocar suas atividades. E aumentando apenas o capital próprio, também atinge essa proporção. Eu ficaria com PO de 100 inalterado, aumentaria o capital próprio para 233, teria a mesma proporção de 30/70, mais um total de 333. Então, cuidado para não fazer isso, por exemplo, ter capital sobrando. De repente, só precisa do 200 para atingir os seus objetivos, para tocar a tua empresa. E a situação ideal, né? A gente sempre avaliar com o mesmo montante de capital. Então, a gente diminuiria o PO para 60, aumentaria o capital próprio para 140, teria um total de 200, igual lá em cima, porém com um endividamento de 30. Isso aqui para mim é o suficiente. Vocês falar que é diminuir o capital de terceiros, aumentar o próprio, é uma combinação dos dois. Nesse exemplo, tá ótimo. Só que daí dá para viajar um pouquinho mais, né? Por isso que na vida real eu peço para que vocês sempre avaliem também indicadores de retorno. Não precisa nos exercícios, a gente está pedindo para analisar só a questão dos custos. Retorno a gente já fez na primeira prova. Mas na vida real vocês têm que misturar um pouquinho, daí é com vocês, né? Olha só como eu consigo chegar numa composição de 30/70 diferente das outras composições lá. Eu diminui o capital de terceiros e aumentei o próprio ainda mais do que eu já tinha feito anteriormente. Então ficou 30 e 70. E ainda estou na composição desejada. E um total de 100, que é a metade do anterior. Né? E agora, olha só que doido. Eu aumentei os dois. Eu consigo atingir a proporção diminuindo o endividamento, aumentando os dois. Isso é muito louco, né? Então eu teria um PO de 150, um PL de 350 e um total de 500. Aumentei os dois, lembrando. E diminui o endividamento. Então preste atenção bem nisso. Tentem sempre comparar os totais na vida real, tá? Comparem com os mesmos montantes ou saibam o que estão fazendo ou incluam variáveis de desempenho.